amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos muito bem-vindos a essa plataforma, esse canal do YouTube, que possa levar muita paz e muita luz onde quer que você esteja. Que a mensagem aqui transmitida possa fazer luz e amor em seu coração. E, como todas as quartas-feiras, nós estamos estudando as cartas de Paulo de Tarso. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 da carta aos Colossenses. Neste capítulo, Paulo de Tarso trouxe muitos conselhos, orientações com relação à nossa conduta espiritual. Tanto que logo no início da carta, ele já coloca sobre a gente pensar nas coisas de cima e não mais somente nas coisas materiais. Ele falou para nós ter a mensagem do Cristo dentro de nós. E hoje, a equipe de estudos da Casa de Dr. Augusto Silva intitulou este momento como o fundamento essencial em nossa vida. E a lição de Emmanuel, que estuda, está no livro Pão Nosso, capítulo 57, intitulado Perante Jesus. Neste capítulo, Emmanuel vai destacar para nós o seguinte versículo: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E aí, nós refletimos. Estamos aqui, neste planeta, nessa escola, nessa casa, nesse hospital. Nessa casa que nos acolhe, nessa escola que nos ensina incessantemente, e neste hospital que nos traz o tratamento, que nos auxilia na nossa cura, né, que ao longo de reencarnações e reencarnações a gente vai estar sanando, curando todas as nossas feridas e, acima de tudo, aprendendo e ensinando a todo instante. Essa carta ela é muito importante, muito simbólica, porque ela nos chama a atenção para o nosso espírito, para estarmos aqui nessa escola que é tão importante para nós, né? É importante estarmos aqui, como disse Jesus, estar no mundo sem ser do mundo, né? E Paulo vem reforçando em todo este capítulo. Então, que o nosso trabalho seja de coração para o Senhor, né? Então, lembremos disso, que somos viajantes deste universo de Deus. E hoje nós estamos aqui na Terra, né, para vivenciar tudo isso. E nesse universo gigante, né, tem toda uma sinfonia, né, tem uma música divina que mantém tudo em perfeita harmonia e trabalho, né? Tudo no universo, tudo na casa do Pai é trabalho, tudo é movimento. Não é porque nós estamos aqui neste planeta espiritual que passamos pelo véu do esquecimento que nós não vamos trabalhar. Ou, quando desencarnarmos, né, acreditamos que descansaremos, né, no céu. Não. E sobre o véu do esquecimento é sempre um presente para todos nós. Afinal, temos experiências menos boas que não gostaríamos de recordar. Mas, como diz, é véu. Então, nada está esquecido, aniquilado. Então, ao longo da nossa reencarnação, fica aquela intuição, né? Aquela chamada para a gente prestar atenção. E todas as nossas qualidades, virtudes que nós construímos em séculos anteriores são, sim, reutilizadas no momento atual. Basta que desejamos, que tenhamos a vontade sincera de acessar para trabalhar no bem. O trabalho é tão importante que ele é da natureza. Os espíritos deixam isso muito claro em O Livro dos Espíritos, e tem um capítulo só para estudar o trabalho, capítulo 3. E na questão 320, eles já falam: o trabalho é a lei da natureza.
E na 320A, eles colocam tudo, tudo na natureza trabalha, como tu trabalha os animais, né? Observemos, por exemplo, o formigueiro, né? Estão ali em pleno movimento. E o interessante, para quem não conhece, né, cada formiga tem ali a sua tarefa, aquelas que estão para poder colher as folhas, né? Aquelas que estão as guardiãs dos formigueiros, aquelas que trabalham no armazenamento. Então, cada uma tem a sua tarefa, assim como as abelhas, assim como as plantas, né? Então, tudo está no trabalho divino. E nós? É claro que nós também estamos. Mas aí na questão 322, porque a gente associa muito o trabalho em tarefas, né, que a gente enxerga com esses olhos, ou aquele trabalho que nós somos fichados, né, que nós somos contratados, ou que somos concursados, um trabalho que tem ali um horário de entrada e saída, e aí Kardec vai e pergunta aos espíritos: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, né? Então, todos aqueles que estão, por exemplo, acamados ou que têm qualquer dificuldade física, pensando no planeta Terra, eles não trabalham. E quando a gente desencarna, né? Quando esse corpo falecer e estiver no plano espiritual, não vai ter trabalho. Ou ainda, quando dormimos, porque o corpo dorme e o espírito está livre. E o que que faz? Né? É só trabalho aquilo que é material? Pergunta Kardec. E os espíritos já respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Muitos já conhecem essa frase, né? Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo que fazemos é trabalho, desde que seja útil. Aquele que muitas vezes não pode sair de seus lares, mas o seu pensamento pode trabalhar muito. E lembramos aqui do caso de Jesus Gonçalves, em que ele vivia numa cama, e a mãe dele até fala certa vez: meu filho, de todos os meus filhos, você é o que mais sai de casa. Né? Ele não tinha condições de executar uma tarefa, mas ele estava o tempo todo trabalhando, levando a palavra a quem necessitava, né? Palestrando, atendendo a todos. Então, pelo pensamento, pela palavra, aonde estivermos, possamos lembrar disso, podemos trabalhar em nome do Senhor, né? Fazer uma prece, assistir uma reportagem que às vezes nos toca, faça uma prece, pedindo a espiritualidade para que acalente aquela situação, que ilumine, que abençoe, que traga uma solução, né? Uma reportagem muito feliz, agradeça. Algo que nos chegue, que toque o coração, mantenha a oração. Isso é trabalho. Faça uma leitura, assista palestras, vídeos e até mesmo séries que nos elevem, que nos coloquem em contato com o Pai. Ouça música, tudo isso é tarefa útil. Porque quando nós entramos em sintonia com o Pai e vibramos, nós fornecemos material para a espiritualidade trabalhar. Todos nós somos úteis nessa seara do Pai. E aí Jesus tem uma fala muito importante que foi registrada por João. É o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Jesus disse assim: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Jesus tinha essa noção, trouxe para nós essa importância do trabalho, que era visto como algo terrível, né? Por muitos séculos via-se o trabalho como um castigo, né? E aí Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4, intitulado Trabalho também, Emmanuel coloca para nós o seguinte: Jesus trouxe-nos a bênção do trabalho, que é um movimento incessante da vida. É o que nos traz em contato com a sociedade, é o que nos faz sentir útil.
É o que nos faz lembrar que somos ferramentas de alegria, de paz, que temos sim uma utilidade, que dá esse movimento, né? E Emmanuel continua: quando estiver descansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Começamos ontem no nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Desde quando Jesus está trabalhando por nós? Não sabemos mensurar. Sabemos por Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que Jesus é o co-criador deste planeta. E nessa cocriação, porque ele pegou todo o material que Deus criou e entregou nas suas mãos, ele foi trabalhando com muito amor, foi ali talhando, né? Foi impregnando neste planeta, né? A Terra, todo o seu pensamento, todo o seu carinho, todo o seu amor, para que nós, humanos, pudéssemos estar aqui, trabalhando, estudando, aprendendo, nos curando. E aí, quando Emmanuel estuda essa carta de Paulo, na obra Pão Nosso, ele começa da seguinte maneira este capítulo: a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Jesus nos segue desde o momento em que fomos matriculados nessa escola. Ele é o nosso pastor, o nosso bom pastor. Ele que está ali mantendo esse rebanho do Pai sempre equilibrado, tentando auxiliar a cada uma das ovelhas. E ainda prometeu ao Pai que nenhuma se perderia. Esse é o nosso irmão maior. E nós ainda estamos tentando compreender a sua tarefa, estamos tentando nos aproximar dessa mensagem, estamos tentando enxergá-lo como mestre e guia. Né? A importância de estarmos mais em contato com o Evangelho para entendermos e segui-lo, parar de seguir pessoas, é necessário seguir Jesus. Né? E aí, Emmanuel, né, vai colocar no segundo parágrafo da lição a seguinte questão: se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Ilações, conclusão, resultado, né? De valor infinito. Né? E aí? Será que no nosso trabalho profissional, na nossa casa, no trânsito, ou parada na fila do banco, da padaria, ou fazendo uma leitura, estamos trabalhando para Jesus? Será que nesses momentos, momentos assim tão materiais, tão da terra, a gente consegue trabalhar para o Senhor? Como recomenda Paulo de Tarso nessa carta? Será? Mas se somos espíritos, se somos filhos de Deus, né? Se estamos aqui como tarefas que o Pai nos confiou, por que separar? Não tem como. Não tem como colocar que a partir de tal hora, ou a partir do momento que adentramos a casa espírita, nós estamos trabalhando para Jesus, ou a partir do momento que damos o play aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva, a gente está trabalhando para Jesus. Não, não tem como separar. Nós somos espíritos, nós somos filhos da luz. Então, onde estivermos, onde colocarmos os nossos pés, nós estamos colocando no local sagrado. Todo local deste planeta Terra é sagrado. Todos nós somos sagrados. Então, tudo, na casa, no trânsito, em qualquer lugar, todas, como Emmanuel coloca, todas as nossas atividades são divinas. Mas, perguntemos, Emmanuel coloca, para quem trabalhou no século?
A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, né? Ao final do nosso dia, fazer essa pergunta: para quem eu dediquei esse meu dia, essa minha tarefa que eu executei lá na minha empresa, ou na escola, em qualquer lugar, para quem eu dediquei, né? Mas perguntar, como Paulo colocou no nosso coração, no nosso santuário interior, porque é lá que está a nossa essência, o nosso Cristo interno, é naquele silêncio, naquele quarto íntimo, como Jesus coloca antes da oração Pai Nosso. Ele nos recomenda nos entrar no nosso quarto íntimo e fechar a porta, né? Então, perguntar a quem dedicamos o nosso dia, para quem estamos trabalhando ao longo dos séculos, né? Compreender e santificar as nossas atividades diante desses questionamentos, né? As nossas atitudes. O que é santificar? A gente acha que é se tornar santo, né? De acordo com o conceito bíblico, muito interessante isso, santo, santificado, significa o todo, o inteiro, o universo, né? Então, tudo em nós, né? O nosso inteiro. Por isso que não tem como separar. Não tem como separar as nossas atitudes em momentos de matéria, em momentos de espírito, não é todo. Então, santificar as nossas atitudes, glorificar o Senhor. E o que é glorificar? Não é ficar só apenas em posição de adoração, de pegar uma prece e ficar ali recitando, não. Glorificar o Senhor é viver a mensagem do Evangelho. E viver a mensagem do Evangelho é colocá-la em todos os momentos de nossa vida, compreendendo o nosso próximo, acolhendo, né? Ofertando um olhar mais doce, uma palavra que acolhe, né? Tendo empatia, aqueles que estão muito agitados, tentando acalmar, mas acima de tudo, colocando o Evangelho em nós, nos compreendendo, parando de nos cobrar, de nos culpar, não. Temos que analisar as nossas atitudes, verificar o que realmente foi feito de menos bom, né? Vamos lembrar disso, menos bom, porque ainda somos crianças em evolução, e tentar modificar esse padrão, modificar essa atitude, né? E aí, fazendo toda essa pergunta, toda essa análise no santuário íntimo, a gente vai encontrar respostas para uma carta de Tiago, né, em que ele coloca o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Né? Então, que adianta se aqui estamos conectados, ou se vamos a um grupo de estudo, se temos uma conversa elevada, mas se aquelas palavras ficam mortas, ficam esquecidas ali. Tudo que aprendemos pede vida, pede movimento, pede obra, né? Obra pelo pensamento, pelas nossas palavras, pelo abraço, né? Pela uma divulgação em nossas redes sociais, né? Um campo tão importante hoje na nossa vida, né? Os nossos status, stories, isso é muito importante. Podemos acalentar pessoas que nem sabemos e ali levam uma mensagem de luz, né? Então, que sejamos trabalhadores do Senhor, dar vida, né? Como Tiago escreve, ter fé e ter obras, né? Porque se ter só a fé não vai nos salvar, a gente tem que trabalhar. E o tempo, como todos nós sabemos, ele é muito relativo, né? Emmanuel coloca no capítulo do Pão Nosso, que nós estamos estudando essa noite, né? No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos, né? Observamos a história da humanidade como ela sempre tem
uma mudança, né? As leis mudam, os conceitos, os costumes, né? Então, tudo tem um progresso, né? E a lei de progresso, que está no Livro dos Espíritos. Quem desejar estudar é o capítulo 8, né? E tem uma questão que os espíritos colocam assim para Kardec, a resposta é a questão 779. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então, olha a importância do contato social, de estarmos vivendo em sociedade, porque é uma via de mão dupla, estaremos ajudando e seremos ajudados, né? A todo instante, se entregarmos de coração, em todo lugar, aonde tiver contato, no nosso momento de lazer, naquele momento que a gente vai para a academia ou vai para um clube, andando na rua, é momento de aprendizado, né? E tudo no nosso planeta que é relacionado à matéria muda, porque, principalmente as leis, nós estamos em progresso. As leis divinas, não. As leis divinas, elas são imutáveis, porque são perfeitas. Como nós estamos crescendo, a todo instante nós estamos modificando, né? Ainda bem que nós estamos modificando. E diante disso, né, Emmanuel coloca: o que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece, a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e no aprimoramento, né? Todos nós temos oportunidades abençoadas e já tivemos ao longo desses séculos, nós nem sabemos mensurar. Todos nós fomos convidados ao trabalho do Senhor. Muitas vezes, tomamos decisões que não tiveram bons resultados, mas a espiritualidade, né, como ele coloca que Jesus está ali, né, para poder analisar tudo isso, a espiritualidade maior, a luz, sempre utiliza tudo para o bem. Nós que muitas vezes que, não, isso não serve mais, a gente descarta. A espiritualidade não perde tempo nunca, não perde, né? E questão de legisladores e governados é questão de tempo. Hoje pode ser um governante, numa outra encarnação é governado. E aqui eu recomendo a leitura da obra Sublimação, o penúltimo conto, que traz a história do Charles, né, lá no Egito, em que ele era um grande legislador e depois ele desencarna e passa a vivenciar aquelas leis que ele escreveu. Leia essa obra, muito interessante. Então, nada aqui é perdido. Em especial tudo aquilo que a espiritualidade está trabalhando. Mas vamos lembrar do nosso aprimoramento. Não vamos mais perder tempo. Podemos sim, devemos sim cair hoje, tropeçar, faz parte da nossa caminhada, mas que esse tropeço, que esse tombo, que seja um momento de reflexão, e não mais momento de culpa, da gente ficar nos julgando e ficar nos mutilando, nos violentando. Não, chega, porque o Pai nos perdoa. O Pai deseja que estejamos sempre bem, trabalhando para Ele, trabalhar para o Evangelho é trabalhar com alegria, com saúde, com confiança, né? E aí Emmanuel vai finalizar esse estudo na obra Pão Nosso da seguinte maneira: o trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo.
Então, não temos que prestar conta ao nosso próximo, e sim a Jesus Cristo. Nós vamos prestar contas com Ele. Então, reforçando a passagem de Paulo de hoje, né? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, entregues ao Pai. Né? E para encerrar este momento de reflexão, eu gostaria de deixar uma mensagem muito tocante da nossa irmã querida, Madre Teresa de Calcutá. Ela assim escreve essa mensagem. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-la de egoísta e de interesseira. Seja gentil a si mesmo. Se você é vencedora ou vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja franco e honesto, assim mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa, assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de si, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você, assim mesmo. Veja você, que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as pessoas. Então, que a partir de hoje e sempre possamos dedicar todas as nossas atividades, atitudes, nossos pensamentos, tudo a Jesus, a espiritualidade. E quando a dúvida surgir, não tenhamos vergonha, medo. Questione o nosso mentor espiritual. Ele está ali ao nosso lado, só esperando a gente falar, me ajuda. Me ajuda a entender essa situação que a vida está me colocando. Me ajuda a entender qual tarefa útil eu tenho para desempenhar. Confiemos, porque o Pai confia em nós a todo instante. Estejam sempre com Deus. Muita paz a todos e até o próximo encontro com as cartas de Paulo aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Um grande abraço.